Olá, tudo bem? Tal como prometi no vídeo anterior, cá estou para apontar agora aquele que seria para mim uma real solução para a questão do crime organizado no Brasil. Primeiro que tudo, o Estado tem que assumir esse papel. Não adianta os governadores não quererem falarem de independência, o Estado tem que assumir esse papel e ponto final. Os governadores que não quiserem colaborar será um problema deles. O Estado é que o tem que fazer, independentemente da colaboração ou não dos Estados. Porque eu começo a ter muitas dúvidas que esses governadores que se têm posicionado contra a participação do Estado no combate ao crime organizado e que, ao mesmo tempo, sempre que as coisas correm mal, e elas correm sempre mal, acabam sempre atirando a responsabilidade para o governo, sendo que eles não querem que o governo atue. Eles querem ter o controle, querem ser eles atuar, mas querem ter sempre a garantia de que se as coisas não funcionar, e elas nunca funcionam, pelo contrário, a única coisa que essas mesmas táticas que são feitas com objetivos eleitorais, não por acaso elas são feitas quase sempre em alturas próximas de eleições ou quando se está a notar alguma perda de popularidade, vêm essas ações que acabam convencendo as pessoas de que se está a tentar combater o crime organizado, o que é falso. Porque se resultasse, já tinha mostrado resultados e não é isso que acontece. O que acontece é que o crime organizado tem apenas se reforçado. Então tem que ser o Estado a assumir esse papel com apoio dos governadores ou não. E como é que eu faria se tivesse poder para isso? Primeiro, reforçar a Polícia Federal com contratação de mais quadros, com mais efetivos, porque se trata de uma ação que tem que ser coordenada em todo o país e, portanto, vai ser necessário aumentar os quadros da Polícia Federal para isso, formar pessoas nas várias áreas, desde a parte de inteligência, da investigação, até a parte mais operacional de entrar em ação, da forma em que se fez, por exemplo, quando a Polícia Federal interveio e com excelentes resultados, aí sim, resultado concreto contra o crime organizado, quando resolveu atacar a cúpula, aqueles que de facto controlam o dinheiro, que não são, evidentemente, aqueles pés de chinelo que a gente viu sendo conduzidos para as esquadras e sendo tratados como líderes de facções criminosas, o que obviamente não são. Basta olhar para o perfil daquelas pessoas para ver que elas não têm as menor condições, que são pessoas que elas vivem com tanta dificuldade quanto a grande maioria das pessoas das regiões em que eles controlam. Quem de facto se beneficia fortemente dos recursos do crime organizado não estão ali. Até porque se tivesse não fazia nenhum sentido. Que interesse tem as pessoas controlar bilhões de dólares, bilhões de reais para viver naquelas condições? É evidente que as pessoas não estão ali. A Polícia Federal já demonstrou isso. Então é preciso reforçar o ataque a essas organizações a nível do topo. E não é por acaso, quanto a mim, que os governadores que são contra o Estado, sempre que se toca em tratar da questão do topo, eles tendem a ignorar. Eles não querem ir por aí. E isso me leva a desconfiar que eles não têm interesse real em combater o crime organizado. É preciso haver uma coordenação da Polícia Federal com o COAF para usar essa inteligência. Mas é preciso mais. É preciso que, eventualmente, até com apoio das Forças Armadas, por exemplo, atuar nas áreas de fronteira e naquelas cidades que se sabe que hoje já é controlada pelo crime organizado, ter uma presença forte do Estado, eventualmente criando até bases militares naquela região, de forma a dissuadir a ação do crime organizado nessas regiões. Outra coisa que é fundamental: construir presídios, muitos presídios, por todo o Brasil. Mas não pode ser presídios dos mesmos que se fazem aqui. É preciso ser presídios em que os presos
estejam efetivamente isolados. Presídios voltados para criminosos do crime organizado. E não misturar as chefias com esses supostos líderes que são pés de chinelos, que evidentemente líderes não são. Separá-los a nível do presídio, de forma que se perca completamente o contacto, quer da liderança com essas pessoas e quer de dentro dos presídios para fora. E uma das formas de fazer isso é que todos os presídios tenham celas individuais, de forma a limitar ao máximo, se possível, completamente, qualquer contacto dos presos entre eles, que eles não possam se comunicar nem dentro dos presídios. Portanto, cercar completamente a comunicação. É preciso também, em termos de legislação, eu sou totalmente contra a pena de morte, mas tendo a ser favorável a penas de prisão perpétua, por exemplo, em casos como esse. Porque não? Porque prisão perpétua para líderes de fações criminosas. E eu aqui nas fações criminosas, eu não diferencio, como gostam de fazer os bolsonaristas, as milícias. As milícias são fações criminosas exatamente igual ao Comando Vermelho e PCC. É a mesma coisa, a mesma forma de atuar e, infelizmente, até alguma polícia, ou pelo menos uma banda podre da polícia, atua na mesma lógica. Também elas entram nessas favelas, extorquindo as pessoas, com a mesma lógica do crime organizado. Então é preciso combater, com foco, sobretudo, nas grandes lideranças, mas depois, em relação à atuação no terreno, o Estado também tem que estar presente. Como? Com o apoio das polícias, dos Estados, se o Estado assim entender. Se o Estado não entender, que se crie força federal para fazer essa atuação. Entrando sim nas comunidades, só que entrando para ficar. Instalar postos de polícia e entrar com um processo de urbanização. A cada comunidade que se entra não só para dominar o espaço, mas para depois desenvolver todo o processo. Como? Urbanizando, transformando aquelas comunidades em bairros. Não transformando em bairros com o objetivo de expulsar as pessoas de lá, mas com o objetivo de que elas possam ficar lá. Aqueles que de facto estão ali nessas comunidades e que são trabalhadores, são pessoas que não têm ligações com o crime, essas teriam os seus alojamentos, aonde ficar, trocariam as casas que eles têm, que muitas delas com péssimas condições para habitações com condições. Aí você vai dizer, mas isso é um absurdo, o Estado estar a financiar a habitação para essas pessoas e o resto do Brasil. Meus amigos, o problema maior que nós temos que resolver é o problema do crime organizado, da criminalidade. Se os custos que forem direcionados por aí contribuírem, e com certeza contribuirão, para a redução da criminalidade e para tornar a vida dessas organizações criminosas muito mais difíceis, esse dinheiro será muito bem empregue. Que se façam bairros, que se abram avenidas, de forma a acabar com aqueles becos que que dificulta a ação da polícia, a intervenção da polícia, e são autênticas armadilhas. E uma presença forte do Estado, com todas infraestruturas para acabar com os gatonetes, com os gatos da rede elétrica, levar saneamento, levar água, levar energia elétrica, sem o uso controlado pelo crime organizado, sendo fornecido pelos Estados e por empresas reconhecidas, assim como a internet, assim como a rede de gás, até gás de cidade, levar gás canalizado. Temos que tratar aquelas comunidades como um bairro
E, inclusivamente, se vocês verem, por exemplo, no caso do Rio de Janeiro, são bairros com potencial incrível, porque a vista que aqueles bairros têm é extraordinária. Têm condições para transformar aqueles bairros futuramente em locais que atrair fortemente o turismo. Isto, todo o custo que se vier a ter com a transformação daqueles locais, em pouco tempo, só com os ganhos que se vai ter, por exemplo, com o turismo, imaginem se isto resolver o problema da criminalidade no Rio, o potencial turístico que o Rio tem é imenso. Em poucos anos se recuperaria todo o investimento que ali fosse feito muito rapidamente e se resolveria aquele que é hoje o maior problema do Estado do Rio de Janeiro. E daria foco no Rio de Janeiro, mas para usar como exemplo, está a funcionar, então agora vamos replicar isso para o resto do país. Vamos para São Paulo, vamos para Belo Horizonte, vamos para Salvador, Vitória, enfim, todas as capitais onde o problema e ir avançando pelo Nordeste, por todo lado, sufocando o máximo possível o espaço de manobra do crime organizado. Mas é preciso ir mais longe. É preciso ir atrás de todos os recursos. Por exemplo, o crime organizado hoje se sabe que se financia, por exemplo, com garimpo ilegal. Uma das formas de combater o garimpo ilegal não é chegar lá no garimpo, pura e simplesmente explodir, sair de lá. É a mesma tática de invadir, por exemplo, o Complexo do Alemão e depois sair de lá. É apenas para os criminosos voltar. Como? Chegou lá, descobriu o garimpo ilegal, vai-se fazer um estudo de viabilidade económica do garimpo, que com certeza é viável, porque se não fosse viável, os garimpeiros não estariam ali. Instalar infraestruturas para se explorar. Ao fazer isso, já se ocupou o espaço, não ia deixar espaço para que o crime organizado voltasse, porque o Estado estava presente nas condições de que, quando a viabilidade económica desaparecesse, os recursos já não se tornasse interessante continuar a produzir, garantir que se deixaria a floresta no estado em que estava. E, evidentemente, ao se fazer o garimpo de forma controlada, é possível fazer-se com o mínimo de impacto e sem usar todos esses contaminantes, como o mercúrio, por exemplo, que contamina as águas e que, com resultados desastrosos para as comunidades ribeirinhas e para as comunidades indígenas. É preciso dar sempre muita atenção a todas essas formas de recursos, por exemplo, em relação aos postos de combustível, que se sabe que hoje milhares deles são controlados pelo crime organizado. É extremamente importante, mais uma vez, o Estado ir atrás desses postos e nacionalizar todos esses postos que tem, por exemplo, se detectou na última ação da Polícia Federal mais de 1000 postos de combustíveis controlados pelo crime organizado. Criar uma estatal ou então trazê-lo para perto do Petrobras, a Petrobras recriar aquilo que já teve, que a BR Distribuição, voltar, porque já se está a ver que não deu um bom resultado até este nível, porque ao se privatizar e a Petrobras já deixar de ter o controle disso, abriu-se mais espaço para a entrada de organizações criminosas, porque elas, como já se viu, elas estão em todo lado, elas estão nas fintechs, e portanto muito provavelmente postos de combustíveis que antes pertenciam e eram controlados pela Petrobras, eu estou convencido que muitos deles hoje têm combustíveis adulterados e são controlados pelo crime organizado. Então há que o Estado intervir aí, sufocar em todas as áreas de atuação do crime organizado em termos financeiros. É preciso que o Estado intervenha, não apenas combatendo e saindo, não, mas sempre que combater, tornar aquele bem, aquele recurso que não tenha forma de voltar para o crime organizado de forma nenhuma. Isso é possível de ser feito e, dessa forma, é possível sufocar o crime organizado. E a questão dos presídios é fundamental, porque se
continuar a haver presídios onde pessoas que cometeram crimes comuns se juntem com pessoas ligadas ao crime organizado, a única coisa que se está a criar é espaço de recrutamento de mais pessoas para o crime organizado. Então é preciso garantir que todas as pessoas que cometeram crimes comuns que não têm nada a ver com crime organizado, elas vão para presídios e também elas devem ter-se dado todas as garantias de ter células individuais. Isso não é tão caro como se tenta fazer crer, porque não é preciso fazer suítes. Não é preciso, para o presidiário lá ficar, o espaço não é preciso ser muito grande para ele ter lá aquilo que precisa para ficar dentro da cela, com a garantia de que não vai ser achacado, que não vai ser levado a ir para o crime organizado, que eles de facto sejam recuperáveis. E quando se junta dezenas de pessoas numa cela, naturalmente essas pessoas não vão sair dali melhor do que entraram. E outra coisa, este aspecto é fundamental: separar o que são presídios de alta segurança, presídios de média segurança para os de alta segurança, para os grandes líderes do crime organizado, aquelas pessoas que são realmente extremamente perigosas e que devem ser presas com prisão perpétua. E depois, em relação aos soldados do crime organizado, haver um acompanhamento de forma a ver quais daqueles são recuperáveis, quais os que não são. Aqueles que forem recuperáveis podem pagar a sua pena e ser reintegrados na sociedade. Os que não forem recuperáveis, a mesma coisa, prisão perpétua e ponto final. Tem-se que acabar. É a única forma de sufocar o crime organizado, quer financeiramente, quer em formas de recrutamento de novos elementos. Porque esta solução de entrar nas comunidades, destruir, matar pessoas junto com elas inocentes, para depois sair apenas para o crime organizado voltar-se a instalar, basicamente para quê? Para poder-se voltar a criar uma ação eleitoreira, porque são sempre feitas em alturas de eleição, em alturas de baixa popularidade, para se convencer as pessoas que se está a fazer alguma coisa, quando na realidade não se está a fazer. O objetivo é não se fazer absolutamente nada, é fazer de conta que se está a fazer. Existe, sim, caminhos para acabar com o crime organizado no Brasil, mas não é certamente essa solução que está sendo aplaudida, infelizmente, por muita gente, que é mais do mesmo. Basicamente, aquilo que foi feito por Cláudio Castro é a mesma coisa que outros fizeram antes dele. É basicamente usar as comunidades para com objetivos eleitorais, para convencer as pessoas, até das próprias comunidades, que se está a fazer alguma coisa, quando na realidade o objetivo é não fazer absolutamente nada. É manter as coisas como estão, porque eu estou convencido que entre essas pessoas muitas haverão que estão a ser financiadas pelo crime organizado. Esta é uma impressão que eu tenho. Eu não tenho provas disso, eu não tenho... mas eu tenho essa sensação. O esforço que eles fazem para não se fazer um combate real ao crime organizado me leva a pensar que eles não têm interesse em fazer isso, porque de alguma forma o crime organizado é um recurso para essa gente. Ficam por aqui. Fiquem bem. Vemos no próximo vídeo.